Agora, como, quando e onde usar mensageria? Bem, todo framework resolve um problema. Então, para você descobrir qual que é a solução para determinado problema, tá? Você tem a ciência do teu problema e você tem que buscar qual que é o framework que resolve o seu determinado problema. Então, aqui eu vou colocar nesse slide para você 5 opções ou 5 tarefas mais comuns de casos de uso que o Kafka, ou então, não só o Kafka, tá? Como o RabbitMQ, o próprio JMS de mensageria do núcleo do Java, qualquer framework de mensageria se propõe a resolver esse tipo de problema. Tá? Então, se você está pensando aí em desenvolver alguma integração com grande massa de dados entre projetos, você vai avaliar se a mensageria se enquadra nessa solução ou não. Então, mas pelos casos de uso aqui você já consegue perceber qual que é a solução para diversos problemas que você possa vir a ter dentro do desenvolvimento de software. Tá? Então, alguns casos de uso aqui de mensageria. Integração entre sistemas de software. Tá? Então, aqui, ó, a mensageria pode ser usada para integrar sistemas de softwares diferentes de diferentes fornecedores ou plataformas. Tá? Isso permite que sistemas que não são diretamente compatíveis se comuniquem entre si. Ok. Só que daí você tem que tomar um cuidado para não confundir com integração entre APIs. Tá? Quando você vai fazer uma integração entre APIs, você vai ter as duas APIs dos dois projetos se comunicando ao mesmo tempo. Agora, quando você tem uma implementação de mensageria para fazer essa ligação, você tem mais um ponto no meio. Então, a mensageria ela fica no meio de duas APIs de dois softwares. E daí ela vai fazer essa integração, ela vai manipular, ela vai integrar, ela vai enviar para quem precisa receber e vai fazer o caminho de envio quanto o caminho de volta. Tá? Então, você tem um provedor ou um servidor de mensageria no meio de duas APIs. Não é daí API se conectando diretamente entre dois softwares. Quando fala em mensageria, aí você tem um provedor no meio, um servidor que vai gerenciar essa comunicação de dados, tá? Notificações, tá? A mensageria pode ser usada para enviar notificações a usuários ou sistema, tá? Então, por exemplo, notificações lá do iFood, por exemplo, um aplicativo seu de pedidos de comida, um aplicativo de e-commerce. Quando você recebe ali no seu aplicativo uma mensagem de pedido seu para entrega, tá? Com certeza está sendo feito por um processo, por um provedor de mensageria que está entregando essa informação para você, dizendo que o pedido saiu para entrega, no caso. Tá? Por exemplo, a mensageria pode ser usada para notificar usuários sobre novos e-mails, atualizações de status ou eventos importantes. Tá? Então, quando você está usando ali um aplicativo, você recebe uma notificação, com certeza esse aplicativo está usando aí uma mensageria por trás. Se realmente foi um projeto bem estruturado, é um projeto grande, com grande massa de dados, ele precisa aí de uma mensageria no meio para notificar cada pessoa sobre a mudança de status do seu pedido que você fez, a compra que você fez pelo correio, ou então por alguma transportadora, então de alguma loja virtual, né? O e-mail de pedido, de rastreio que você está recebendo, atualização de status aí de alguma compra que você fez, alguma coisa, uma notificação, tá? Aqui no caso, processamento de pedidos, sistema de comércio eletrônico, é muito comum isso, aplicativo de gerenciamento de pedido, mensageria usado também para transmitir pedidos, atualizações de status, informações de estoque entre diferentes partes do sistema, tá? Então você pode aí, tem uma grande massa de dados sendo gerenciada em uma fila pela mensageria. Vamos supor que tem lá 1000 vendas em poucos minutos, e daí essas vendas elas têm que ser processadas, elas têm que ser validadas, o cartão tem que ser aprovado, aí depois ele vai começar a disparar essas atualizações para cada cliente, né? Se foi negado a compra,
se o pedido está sendo enviado, se o pedido foi negado, etc. Tá? Mensageria também resolve esses problemas. Uma fila de tarefas, tá? Ela é usada para criar filas de tarefas em que as mensagens representam unidades de trabalho a serem processadas. Tá? Então, vamos supor que você tem uma fila de tarefas. É exatamente igual no mundo real. Uma fila de tarefas, onde uma vai ser executada uma atrás da outra, uma fila. Tá? Isso é útil em aplicativo de processamento em lote e na distribuição de cargas de trabalho. Tá? Então, olha só, você tem uma fila de tarefas e cada uma deve ser executada. Executou, finalizou. Executou, finalizou, executou, finalizou. Tá? Então, geralmente quando tem softwares que tem uma grande camada de processamento de dados em lote, você vai usar aí, por exemplo, para resolver também seu problema, a parte de mensageria. Tá? Muito comum também, sistema de pagamento, tá? Sistemas financeiros. A mensageria é usada para transmitir informações de transações como autorização de pagamento e registro de transações. Você pode sim criar um e-commerce sem precisar de mensageria. Você pode fazer sim. O pagamento foi aprovado ali, um simples endpoint, uma API sua, se comunicando com a API de pagamento. Foi aprovado, em alguns segundos, retorna, libera o pedido para a pessoa. Ok. Mas aqui estamos falando, se for um projeto pequeno, que acontece poucas vendas por dia, você não precisa de uma mensageria. Agora, se for um sistema gigante, milhões aí de requisições, você vai precisar já de um provedor e um servidor de mensageria fazendo aí, processando esse sistema financeiro, os pagamentos para você, processando a autorização e disparando para cada cliente o status, foi aprovado ou não, tá? Então aqui alguns casos de uso de uma mensageria, que são os mais comuns aí, né? Integração entre softwares, notificar o usuário sobre o processamento de algum pedido, por exemplo, e-mails, status de aplicativo, etc. Processamento de pedidos, comércio eletrônico, uma fila de tarefas dentro de um software, onde você tem ali uma fila de tarefas a ser executada. Sistema de pagamento. O Amazon também usa muito isso, que é um sistema de pagamento deles. Você faz a venda e depois vai ficar lá, em alguns minutos depois você vai receber a confirmação se foi aprovado, né? Porque ele entra dentro de uma fila de tarefas ali, de uma mensageria que vai processar e depois vai te notificar por e-mail ou no aplicativo que a sua compra foi aprovada, certo? Bem, então aqui a gente tem alguns casos de uso de mensageria para a gente entender qual que é a intenção do nosso treinamento, tá? Então, vamos para a próxima aula.